Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de Jesus mais uma vez a todos vocês, a todos nós que viemos aqui receber todas as benesses, esses ensinamentos da espiritualidade, né, para confortar os nossos corações. Então, nós vamos fazer a leitura preparatória de iniciando, e a Rita de Cássia fará a leitura para nós. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Isso aqui está em Mateus, capítulo 6, versículo 20. Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensas que presumem encontrar nessa declaração de Jesus positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. O que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que, nas regiões imediatas à atividade humana, ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Quando o Mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, pugem bênçãos do céu, bênçãos do Senhor, nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Então, com essa leitura já exortando as nossas mentes, ao nosso conhecimento, a necessidade de cada dia fazermos a transformação através do amor, da caridade, e recebendo essas benesses desta casa, agradecemos a espiritualidade aqui presente, que já estão cuidando da gente, cuidando dos que estão aqui, cuidando dos que estão à distância, assistindo essa palestra, os internautas, e que essa força do amor penetrando em nossos corações, a misericórdia de Mãe Maria, que possamos sairmos daqui mais leves, mais tranquilos, mais confiantes para retornar ao nosso cotidiano. Que todas essas benesses sejam levadas para os nossos familiares, para todo o nosso país, para todas as nações, deste orbe tão precioso que Jesus nos deu como morada, para que possamos, assim, cada vez mais buscar a paz dentro de nós mesmos e sermos veículos de paz, para que o mundo possa cada vez mais ser melhor e nós também. Que assim seja. Hoje, o nosso palestrante chama-se André Palhano e o tema dele vai ser Elos da Reencarnação.
Damos as boas-vindas mais uma vez a esta casa, André. Fique à vontade. Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado pela renovação do convite, né? Pela, pelo carinho que a casa me trata. Me sinto super bem, fico realmente lisonjeado. Não mereço tanto. Venho de uma casa em Vitória, onde também trabalho, e quando eu chego aqui eu me sinto tão confortável, né? Parece que os corações de quem está responsável aqui pela administração da casa, de qualquer forma, nos abraça quando nós chegamos. Prometo cada dia chegar mais cedo para poder participar dessa confraternização. Mas hoje eu já vim preparado, porque eu sei que depois daqui tem um lanche lá atrás, então eu já vim com segundas intenções, tá joia? Na semana retrasada, nós aqui estivemos e trabalhamos com um tema dentro da obra do Emmanuel. E a proposta hoje é que a gente faça quase parecido, só que nós vamos mudar e nós vamos atrás de Leon Denis. Então, nesse primeiro momento, eu queria apresentar as obras do Leon Denis, e o Leon Denis, embora para muitos não precise de qualquer tipo de apresentação, e o objetivo hoje é apresentá-lo e reapresentá-lo. O Leon Denis foi praticamente contemporâneo do Kardec, ele conhece ali o espiritismo no final da sua juventude, autodidata, e ele produz essa imensidade de obras. Daí destaco duas obras que nós iremos trabalhar hoje. Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 19 da obra chamada O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e uma partezinha do livro Depois da Morte. Se eu fosse indicar para a leitura, para aquele que é mais voraz, aquele que é mais ansioso por respostas, comece por Depois da Morte. Denis, Depois da Morte, faz um resumão das obras do Kardec, e depois disso ele começa a destrinchar assunto por assunto, principalmente as obras que estão assinadas pela Federação Espírita Brasileira. Então, Leon Denis vem com o título de Apóstolo do Espiritismo, porque foi justamente ele, no primeiro Congresso Espírita Mundial, é que sustenta a base da doutrina que nós conhecemos hoje. Muitos queriam que a doutrina fosse mais por um viés científico, outros filosóficos, e o Denis conseguiu unir o que nós chamamos aí os três pilares da doutrina, como ciência, filosofia e religião. Então, é um autor que deve fazer parte do nosso estudo, é um autor que deve ser apresentado às novas gerações. Se nós fôssemos, né, construir uma grande casa, nós normalmente buscaríamos o melhor alicerce. E os alicerces da doutrina espírita, além das obras do Kardec, necessariamente passam por Leon Denis. Então, busque, né, nessa ordem aí, se puder, Depois da Morte, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Para qualquer curioso, só o título da obra já é uma curiosidade, né? O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E no Invisível, para quem gosta do assunto sobre mediunidade. Mas estão aí à disposição dos senhores essa relação. Procure a biblioteca, procure as livrarias, se munam desse conteúdo. Vamos buscar, não resgatar. Eu sei que a maioria de nós conhece as bases, os fundamentos da doutrina, mas o Denis, com aquele jeito todo especial de quem nunca fez uma faculdade, de quem nunca tirou um diploma, aquele autodidata, que se questionando sobre os problemas da vida, da onde eu venho, para onde eu vou, quem eu sou, ele traz para a gente simplesmente aí, um manancial que pode ser até motivo de estudo de uma vida inteira, se não me engano. Passa para mim, André. Quando o Denis nos chama a atenção, ele diz o seguinte: a alma traz gravada em si mesma a lei dos seus destinos. Então, tudo aquilo que a gente for comentar aqui hoje não é novidade para nenhum de nós.
O Denis está justamente dizendo que o que nos une a esse ciclo reencarnatório, isso já está gravado em nossas almas. Nós participamos disso. Momentaneamente estamos esquecidos, mas está gravado essa lei, e é sobre essa lei, essa justiça, de como que isso funciona, que nós vamos trabalhar hoje. Aprender a soletrar os preceitos dessa lei, aprender a decifrar esse enigma, ou seja, essa lei, isso que é viver. Então, quase que o Denis está repetindo aí o Platão ou Sócrates falando que a vida deve ser refletida para ser bem vivida. É isso que ele está nos convidando. Quando o Denis fala, em Depois da Morte, logo no primeiro capítulo, de que a riqueza da doutrina codificada por Kardec não é uma novidade, e sim já esteve espalhada por todos os cantos do mundo, eu, curiosamente, fui atrás. O primeiro capítulo de Depois da Morte, Denis trabalha com a ideia de mortalidade da alma, trabalha com a ideia de reencarnação, com a comunicabilidade com o plano espiritual, em diversas civilizações, locais geograficamente inóspitos, aonde a mensagem também esteve presente e ainda está presente. Então ele fala que nós temos analogias importantes, ou seja, a novidade da doutrina espírita sempre foi semeada pelo Pai misericordioso por sobre a terra. E a primeira analogia que ele faz quando ele fala de reencarnação é justamente como o Oriente, principalmente a linha oriental, né, que sai ali do hinduísmo, o jainismo, o budismo, encara a reencarnação. Lá, por serem um pouco mais objetivos, talvez, por ter menos, vamos dizer assim, condição bibliográfica, os desenhos, né, as pinturas e as artes representam, muitas vezes, modelos que as crianças, jovens, vão levar para o resto da vida. Essa roda aí que apresento na frente de vocês é a roda da vida, ou 12 elos da interdependência, daí o nome elos da reencarnação. Ele diz que o budismo é o que mais se assemelha ao cristianismo redivido dentro da doutrina espírita. O último parágrafo, justamente da obra, ele chama a atenção das analogias que nós vamos encontrar. Nesse símbolo, nessa pintura, nessa arte, mostra parcialmente, que eu não coloquei a imagem toda, eles chamam de um demônio segurando a roda da vida. Mas esse demônio aí não tem nada de espírito ruim. Esse demônio é o tempo, é a impermanência, é a certeza que nada está e permanece da forma que está. Que nossa vida, na verdade, é um eterno ir e vir diante de diversos reinos. No centro, eles mostram 6 possibilidades, 3 boas possibilidades de renascimento, que seria a nossa vida, a vida do homem, a vida dos semideuses e a vida dos deuses, que a gente poderia fazer uma analogia com o nosso dia a dia. Às vezes nós estamos vivendo uma vida dos deuses, né? De tanto prazer que esquecemos das coisas que devíamos procurar. Então, lá no budismo também eles entendem que nós tenhamos que voltar em diversos papéis. E esses papéis podem ser papéis muito bons, esses momentos de vivência podem ser momentos de deuses e semideuses, como podem também ser momentos bem tristes, que eles chamam de reinos dos infernos, reino dos animais e reino dos famintos. E é verdade também, se a gente pensar, durante a nossa vida, quantas e quantas vezes nós tivemos nos nossos infernos, quantas vezes nós tivemos famintos e nada nos saciava. Então, o gradiente, o degradê do Denis aí é prazer e sofrimento. É dentro desse nível que a gente atua. Volta e meia, nós estamos na felicidade, no outro dia
algo acontece, a gente fica um pouco infeliz, um pouco triste, ou algo impacta tão forte nossas vidas, perder um ente querido, né? Perder uma oportunidade que você tinha tanta expectativa, mas também há momentos de extremo prazer. E nessas idas e vindas, a doutrina espírita vai, com certeza, e principalmente através das lições de Denis, explicar o porquê de cada um desses momentos. E por que é tão importante a atenção quando a gente estiver durante esses momentos. Então, a doutrina consoladora, e é consoladora justamente por essa explicação, ela vai nos ensinar que, como Denis vai nos propagar agora, que se eu entender essa lei, se eu conseguir interpretar isso no meu dia a dia, se eu tiver um tempo de atenção própria e eu conseguir distinguir o que é realidade que está se apresentando durante essa existência e o porquê que a realidade está se formando, eu consigo ter mais resiliência, eu consigo ter mais comunhão com o Pai, eu consigo entender melhor a misericórdia de Deus e, principalmente, me revoltar menos. André, por favor, você passa para a gente. Ele diz assim, ó, um antes, André, por favor. Então está fora de ordem, desculpa, pode passar. Pode descer um pouquinho? Isso, pode deixar aí. Então ele diz para nós assim, e daí que eu tirei o nosso tema de estudo de hoje. É uma pergunta que o Denis faz no capítulo 19 e que a gente não normalmente costuma fazer. Em regra, o que a gente faz? A gente se instrui nas obras básicas, muitos de nós gostam dos romances espíritas, e nós temos uma ideia de lei de causa e efeito, né? Um pouco novela, né? Então a gente fica imaginando coisas. Eu lembro quando era mais novo, eu nasci, fui criado em família kardecista, né? Eu ficava sempre me perguntando isso. Eu falava, mas calma aí, será que eu tenho asma, eu matei alguém afogado? Não é assim que a gente pensa? Eu vim com problema de vista porque eu furei o olho do outro, não é assim? A gente começa a fazer umas reflexões que depois de mais velho eu falei, calma aí, gente, não pode ser tão simples assim. Deve ser alguma coisa simples, mas ao mesmo tempo, simples no sentido de cair sobre a cabeça de todos nós, comum, não simples, né? É uma coisa comum, essa lei de reencarnação, mas ela não é tão simples assim de eu imaginar. Ah, eu fui num lugar que me falaram que na vida passada eu fui Cleópatra e por isso que eu estou vivendo essa amargura de hoje. Não é assim que a gente acaba brincando até no meio espírita sobre isso. Só que isso vai ficando no imaginário. E nós temos o compromisso também de formação das novas lideranças, das novas pessoas que virão aqui na frente, perpetuar um pouco do conhecimento. Então, Denis faz a pergunta que eu sempre quis fazer: quais são as molas secretas? A gente não vê essas molas, elas não são visíveis, por cuja via se exerce a ação da justiça no encaminhamento de nossas existências. Em outras palavras, se a gente colocar uma folha de papel na sua mão hoje, você consegue, em 10 linhas, definir por que você está aqui? Se a gente fizer uma regressão no ano passado, uma boa e uma má ação que contribuiu por alguma sorte, por alguma circunstância neste ano de 2023. Nós temos essa dificuldade, né? Vamos trazer para mês passado. Mês passado, André, eu pensei, eu falei, eu fiz uma ação que esse mês, ó, me deu um resultado maravilhoso. A gente não consegue, nós não temos essa memória. Se a gente fizer esse exercício na semana passada, nós não vamos conseguir. Embora a gente não consiga, nós temos o dom de apontar causas aonde não existem. Surgiu um problema, a primeira coisa que a gente procura é apontar onde está a causa do problema. Só que a gente não conhece essas molas secretas. É isso que ele está pedindo, que você tente raciocinar.
O que está me segurando aqui? O que está me impondo essa justiça de nascer, crescer, adoecer, morrer, reviver? Ele está nos perguntando justamente isso. O que está te prendendo aí? Onde que está? Qual foi a sua conduta que está te trazendo as chaves da prisão? E quais são as suas condutas que podem te libertar dessa prisão? É isso que o Denis está perguntando. E durante a explanação, a gente vai notar que realmente nós não vemos, e guardem bastante essa palavra, não vemos, porque é aí que o Denis diz que está a chave de tudo. Então, ele continua dizendo o seguinte: primeiro, ele vai começar o capítulo 19 dizendo sobre a reencarnação. Então, o pressuposto do assunto é que você saiba da reencarnação. Eu não quero que alguém creia. Crer é uma coisa. Nós sabemos da reencarnação como uma lei natural. Nós sabemos da reencarnação porque nós temos hoje, principalmente hoje, com a disseminação da informação dos 4 cantos do mundo, histórias que a ciência não responde, sobre seres que lembram totalmente das suas vidas passadas, com detalhes melhor do que nós lembramos do que nós comemos semana passada. Então, o Denis vai falar que isso aí é uma lógica. Ele vai dizer o seguinte: se admitirmos que o homem vive atualmente pela primeira e última vez nesse mundo, que a única existência terrestre é o quinhão de cada um de nós, a incoerência e a parcialidade, forçoso seria reconhecê-lo, presidem a repartição dos bens e dos males, das aptidões e das faculdades, das qualidades nativas e dos vícios originais. Ou seja, nós estaríamos na mão do caos. Nós não estaríamos na mão de um Deus bom e justo. Nós estaríamos na mão praticamente da injustiça. Então ele fala que a reencarnação é a única lógica para você entender o que nós estamos fazendo aqui. E ele continua dando base o que nós estamos passando. Ele diz o seguinte: que pensar de um Deus que, estabelecendo uma sua vida corporal, nos houvesse dotado tão desigualmente? Isso é notório, somos desiguais. Estamos num momento diferente aqui. Nós não estamos aqui em igualdade material. Alguns estão aqui pela primeira vez, outros já vieram várias vezes, mas não somos, né, iguais, como às vezes nos querem deixar pensar. Porque se eu penso ser igual, eu vou querer também a sua felicidade, os seus momentos de prazer, e aquele momento talvez não seja o meu momento de prazer. E aí nasce a revolta e nós entramos num outro ciclo que não vai nos levar à necessidade do retorno. É isso que o Denis vai falar. Do selvagem ao civilizado tivesse reservado aos homens bens tão desproporcionais e tão diferente nível moral. Se não fosse a lei das reencarnações, a iniquidade governaria o mundo. Não é verdade? Se eu tirar a reencarnação, como é que eu explico? Né? Nós temos aqui várias subjetividades hoje aqui, cada um com a sua história de vida. Sem a reencarnação, a gente não explicaria. Nós não explicaríamos uma criança que nasce com um problema sério, as calamidades que acontecem em torno do mundo, seja individual ou coletivo. Sem a lei de reencarnação fica muito difícil. Sem a lei de reencarnação, como é que costumam falar? Ah, isso é mistério de Deus e não está na minha alçada. E nós não somos assim. Nós somos curiosos, nós perquirimos a realidade e dissemos, não, calma aí, existe forma melhor de explicar. E a reencarnação, o próprio Kardec, no capítulo 5 do Livro dos Espíritos, logo no segundo livro, ele vai dizer que também não é uma novidade da doutrina espírita. Que a reencarnação já vem, a abertura do evangelho é, no primeiro momento, é o quê? É a síntese do pensamento de Sócrates, Platão,
que já anunciava a imortalidade da alma e o renascimento em ciclos. Então, por todas as eras, exceto nessa última, onde nós estamos vivendo talvez o ponto mais fundo e obscuro do materialismo, em todas as eras, até mesmo na época que o Cristo esteve conosco aqui na Terra, a reencarnação era uma coisa muito tranquila, porque ela é lógica, ela é justa, ela é a única que pode ser a necessária tese. Ele diz assim no seu livro: eis a única solução racional para o problema. Através da sucessão dos tempos, na superfície de milhares mundos, é outra coisa também que a gente acha que a gente já está aqui desde que nós éramos macacos, sim, e não é verdade, né? Se a gente ler direitinho o livro dos Espíritos, foi nos dito que nenhum de nós veio daqui, ok? E pode até ser que tenha um princípio inteligente sendo individualizado na Terra, mas assim que ele toma o pensamento contínuo, assim que ele começa a refletir sobre si mesmo, esse processo se deu fora da Terra. Nós já chegamos aqui como humanos, né? As nossas existências desenrolam-se, passam, renovam-se, e em cada uma delas desaparece um pouco do mal que está em nós. Então, a tese dele é justamente que o nosso mal, e o mal aí não é de maldade pura e simples, é de ignorância, daquele que nasceu simples e ignorante, daquele que precisa de se complexar, não é isso? Ele é simples, ele está partindo para o complexo, ele é ignorante de ignorar, de não ver, e começa a ver as coisas com mais exatidão. Esse é o nosso caminho. Ele vai dizer mais assim, posso ver? A que regras está sujeito o regresso da alma à carne? Então, ele continua com a mesma pergunta no começo do livro. Quais são as regras? O que te fez vir hoje, filho de fulano e Beltrano, na família X, ter o mesmo convívio social das pessoas da sua família? O que te fez isso? Você já parou algum dia para meditar, para refletir sobre isso? As da atração e da afinidade. Então, a resposta primeira é: se nós estamos nas famílias e nas sociedades, nós estamos pela lei da atração e da afinidade. Quando o espírito encarna, é atraído para um meio conforme as suas tendências, ao seu caráter e grau de evolução. Os ódios são forças também que nos aproximam dos nossos inimigos de outrora, para apagarmos com melhores relações inimizades antigas. Então ninguém está aqui à toa. Ah, eu caí de paraquedas nessa família ou nessa sociedade. Ah, minha vontade mesmo é ir embora desse país. Lá fora deve ser melhor, não é assim que a gente pensa? Essa família não me merece. Quanta gente ignorante, não é assim que a gente fala? Queria estar longe dessa família, queria ter nascido na família do vizinho. Né? Normalmente a gente aponta uma família mais próxima, né? Só que não tem como. Se estamos aqui, é por afinidade, é por atração. É a lei de tudo. É a lei do pequeno átomo que está agora constituindo a matéria sobre a qual o nosso espírito está atuando. Tudo na natureza trabalha com atração e aversão, forças que se atraem e forças que se repelem. O grande problema dessa fala do Denis é que mesmo as pessoas que nós não gostamos, nós atraímos. Isso é um problema. Porque a gente quer ficar livre, eu quero ficar livre de fulano de tal. Se for possível, nunca mais vou bloquear, não é assim? Vou bloquear no WhatsApp, vou cancelar lá nas redes sociais. Mas eu te falar uma coisa, dia menos dia, esse problema vai ter que ser resolvido. Eu sei, não estou dizendo que eu resolvi os meus, não, eu estou com uma lista enorme, gente. O problema é conseguir vaga para resolver isso. Eis o nosso problema. Nós temos poucas pessoas aqui que estão querendo nos convidar para renascer. A média hoje é um filho, 2 filhos na população ocidental, não é isso? Nós temos cerca de 30 bilhões de almas que dependem desse planeta. E aí, como é que você vai conseguir uma vaga depois?
Você vai chegar lá no finalzinho e falar: nossa, mãe, esqueci do André Palhano. Tive um arranca-rabo com ele. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou ter que esperar novas condições, que o cenário se faça todo de novo para poder resolver esse problema. Agora que eu vou ficar com mais raiva ainda, não é assim? Então não adianta. Ah, então quer dizer que amanhã então eu vou ligar para todo mundo? Não, também não é assim. A vida também imita a natureza, não é assim? Não dá saltos. A gente estar consciente disso já faz parte. Então ele vai dizer que existe uma preparação. Então ele diz para nós que ele está curioso, ele não sabe o que está amarrando, quais são os elos que amarram ele a essa vida cíclica. Ele fala: eu sei que eu tenho que voltar, eu sei que a reencarnação é lógica, é justa, é minha tese. Isso aí tudo bem. Mas eu não sei responder o que me faz ficar preso. Por que que eu não me liberto logo, em outras palavras? É isso que ele está tentando dizer para a gente. Então ele vai começar a dissecar o processo reencarnatório dizendo o seguinte: olha, antes de você entrar em contato com a matéria, o espírito escolhe o meio onde vai renascer, só que essa escolha está limitada a determinadas circunstâncias. Então ele está dizendo: ninguém está aqui, né, de forma inconsciente, de forma, me pegaram de surpresa, apareci aqui na Terra na família X. Ele está dizendo que, ante o retorno, todos nós escolhemos onde vai renascer. E essa escolha está diretamente ligada à condição de esclarecimento que você tem. Da mesma forma que, quando nós somos mais jovens, os nossos pais nos acompanham, nos matriculam na escola. E não mais fazem isso quando nós estamos na universidade. Quando ainda espíritos crianças, nós temos os nossos guias que nos trazem pela mão até aqui. Em determinado momento, já vai chegando aí a maturidade e a gente já vai sendo encaminhado sozinho para esses meios. Então, existe um prelúdio, né? Existe um prelúdio. Ele diz: no momento de se ligar a um germe humano, quando a alma possui ainda toda a sua lucidez, o seu guia desenrola diante dela o panorama da existência que a espera. Então, muitas das coisas que nós reclamamos hoje nos foi mostrada e nós anuímos. Em outras palavras, nós assinamos embaixo. Não, pode mandar que isso aí eu resolvo. Olha, eu vou te mandar fulano de tal. Pode mandar. Eu quero resolver tudo. Eu vou quitar tudo numa encarnação só. Mostra-lhe os obstáculos e os males de que será eriçada, faz-lhe compreender a utilidade desses obstáculos e desses males para desenvolver-lhes as virtudes ou expurgá-las dos seus vícios. Então, nós temos um planejamento, seja um grande planejamento de um missionário ou um simples planejamento como o nosso, que muitas das vezes nem sequer lembramos. A maioria de nós, né? A maioria de nós normalmente é assaltada durante o dia. Oh, por que está acontecendo isso comigo, né? Por que está acontecendo isso no mundo? Toda hora a gente se escandaliza e alguém um dia vai chegar para a gente e vai dizer: mas vem cá, você lembra daquele dia ou daquele momento que você foi demonstrado, apresentado ao seu programa reencarnatório? Aí você vai falar: eu lembrava, mas não me lembrei mais quando lá estava. Então, o planejamento é uma coisa padrão para nós. Ele diz o seguinte: desde a concepção até o nascimento, a fusão opera-se lentamente, fibra por fibra, molécula por molécula. Então, a gente hoje, estudando a doutrina espírita, sabe que o perispírito vai se unir molécula a molécula quando nós tivermos a formação do novo corpo. Pelo afluxo crescente dos elementos materiais e da força vital, os movimentos vibratórios do perispírito da criança vão diminuir, vão se restringir, e ao mesmo tempo que as faculdades da alma, a nossa memória, a nossa consciência,
vão se apagando. Então, nascer para o Denis é morrer. Nascer para o Denis é apagar. Nascer para o Denis é se esquecer. É aniquilar todas as faculdades da alma imortal que todos nós somos. Daí a identificação que nós temos com o nosso corpo não é que seja de forma tão grande e maléfica, mas é errônea. Se somos esse ser imortal que planejou, que esteve presente durante todo esse planejamento, ao ponto até de escolhermos, se nós sabemos desse processo, porque dele já passamos há milhares e milhares de anos, imagina quanto disso nós sabemos. Muitos de nós já faz isso sozinhos, sem ajuda de ninguém, outros dependem de ajuda, outros são feitos de forma compulsória. Mas nós temos, sim, essa dádiva, né, de voltar e, como uma folha em branco, escrever toda a nossa história de novo. Então, ele vai começar a responder as perguntas que ele vem trazendo para nós ao longo do texto. Então, a primeira pergunta, que era sobre as molas secretas, quais são as leis que nos seguram aqui, ele começa de pouquinho em pouquinho ir soltando. O gostoso do Denis é que ele vai conversando com a gente. E ele conversando com a gente como se fosse aqui agora, nós conversando aqui nesse sábado à tarde gostoso, fresquinho. E você vai se levando pela conversa dele até que ele vai amarrando os pontos que ele quer que você entenda. Ele fala assim: o destino do ser não é mais do que o desenvolvimento através das idades, da longa série de causas e efeitos gerados por seus atos. Então, o destino, na verdade, vai ser quem? Vai ser todas as causas e efeitos que nós estamos acumulando. A história disso eu chamo de destino. E essa frase pequenininha, acho que é a frase que mais pode pegar a gente hoje. Eu queria que vocês levassem ela para casa. Ele diz assim: nada se perde. E a gente tem um problema. Então, de novo, nada se perde. Nós temos uma ideia, às vezes, muito infantil de que, passando a semana na trovoada, um domingo ou um sábado, numa casa abençoada, pode nos reverter toda a semana de chuvas e de desesperos. E não funciona assim. Nesta contabilidade, nada se perde. Não existe exclusão. Você pode ter cultivado um terreno inteiro aqui do lado com uma planta saborosa, uma mexerica, né, bem docinha. Mas se você plantou um pezinho de pimenta lá no meio, daqui a 10 anos, o pé de pimenta não vai estar doce e nem a mexerica vai estar apimentada. Você vai continuar tendo a mexerica e a pimenta. E ele vai nos dar lá na frente também, para que a gente não fique triste, como é que isso pode ser resolvido. Mas essa ideia que nós temos, que algo que eu faça pode apagar tudo, ou o que eu faça às escondidas, ou aquele pensamento íntimo que eu tenho vicioso pode se perder porque ninguém está vendo, não dá mais para a gente sustentar. Nós temos que ter maturidade. É como se eu estivesse tentando burlar a lei divina. Ah, ninguém viu, não é assim? Ninguém reclamou. Às vezes a gente fala alguma coisa, né? E a pessoa se defende assim, não é? Mas ninguém reclamou. Olha, fulano até agradeceu. E a compensação, a contabilidade não funciona assim. Então, essa frasezinha vai ficar até o final para nós. Nada se perde. Os efeitos do bem, então não é o bem e o mal, são os seus efeitos. Os efeitos do bem e do mal acumulam-se. Vou ler de novo. Acumulam-se. É cumulativo.
Ah, André, mas quem é que está contabilizando isso? Agora nós vamos chegar nessa resposta. Ele vai dizer também quem é que está contabilizando isso. Mas acumulam-se. Ah, mas quer dizer que eu passei a vida toda dedicada ao movimento espírita e mesmo assim eu tenho ainda um saldo acumulado? Sim, nós temos um saldo acumulado, sim. E germinam em nós até o momento favorável de desabrocharem. Então não adianta eu ficar procurando causas, condições, efeitos na hora do problema. Eu não vou conseguir, principalmente com a cabeça com o transtorno, com o problema, com a dor, eu não vou conseguir identificar. Eu vou só aumentar, acumular mais esse saldo meu. A analogia que podemos fazer é a pessoa que está com a mão na greta da porta. Não adianta chegar perto da pessoa, calma, tenha paciência, tenha resiliência. A porta um dia vai se abrir, o seu dedo vai soltar. Não funciona assim, a gente sabe disso. A gente sabe que a lei do amor é a única lei capaz de nos soltar. Mas enquanto a mão estiver na greta da porta, não existe esse raciocínio, essa consciência. Por isso que é interessante esses momentos de reflexão quando nós não estamos com o dedo na greta da porta. Porque é nesse momento de reflexão é que nós iremos treinar para quando chegar esse episódio eu agir melhor. Então, também estudar Denis e jogar Denis para a prática. Isso eu demorei muito a aprender. Eu passava por situações, trabalho no âmbito da justiça, que eu falava, nossa, eu não consigo ver coisa pior do que isso, eu ia para casa passando mal. E eu achava que eu estava ficando forte de tanto ver coisa ruim, mas não é assim que funciona. Para ficar forte tem que treinar, e o treinamento é todo dia, porque nada se perde se eu treinar um pouquinho todo dia, quem sabe um dia eu fico forte, para não reagir, para não me revoltar, para não ficar decepcionado com as pessoas. Nossa, eu estou triste hoje, decepcionado com as pessoas. Ué, qual é a novidade que você está decepcionado com as pessoas? Você imagina se a gente fizesse essa pergunta para as pessoas que nos conhecem, né? Eu também estou decepcionado com você, não é assim? A maioria das vezes vai ser dessa forma. Então, a gente tem que lembrar disso. E quando elas germinam no momento favorável. Nós não temos essa ciência. Então, a causa e efeito para o Denis é a forma de você entender essa lei. E eu firmo mesmo aqui o meu ponto em cima da causa e efeito, porque eu nasci com alguém falando comigo da lei de causa e efeito. Mas eu demorei muito na minha vida para sentar, meditar sobre uma situação e perguntar sobre aquela situação X, o que que era a causa e o que que era efeito. Nós, em regra, nós fazemos exatamente igual quando a gente faz no cartão de crédito, não é? Chega a fatura do cartão de crédito, a gente olha e fala assim, não, clonaram meu cartão, eu não fiz essa compra, não é assim? Vou ligar para a polícia. Como é que faz para resolver isso aqui? Olha, que gastaram. Aí você liga para a loja, não, passaram a senha, ainda roubaram a minha senha. Assinar. Antigamente era cheque, eu não vou falar em cheque para não dizer muito a idade, né? Cheque era difícil, né? Quem nunca foi no canhoto do cheque? Não, esse cheque foi roubado. Alguém pegou esse cheque e imitou minha assinatura. Nós não conseguimos compreender essa lei de causa e efeito mal no extrato bancário, gente. Aí a gente tem uma ingratidão em casa com um parente, com um filho, e a gente acha que pode já definir, delimitar tudo a partir de um ângulo de vista bem pequenininho. Ah, não, isso aí. Aí começa a dar aqueles nomes difíceis, né? E o problema continua. Então, a chave do Denis vai justamente que na lei de causa e efeito nada se perde. Passa para mim, André. E ele vai dizer o seguinte, que além daquilo que a gente está pensando, falando, fazendo, ou se omitindo, existem ainda aquilo que está chegando.
Então, nós somos o presente, que tem um passado complexo, e o nosso futuro, e o nosso dia a dia, e o nosso conviver nos traz circunstâncias favoráveis ou não. E isso também está no cálculo. E nós não temos capacidade mental, não é porque somos burros, não, é porque não temos ainda capacidade mental de entender a complexidade do hoje. Para a gente estar aqui no sábado à tarde, várias pessoas se uniram para construir essas paredes. Nós não vimos isso. Não é assim? Quantos e quantos trabalhadores abriram essa estrada? Quantos trabalhadores estão lá desde o começo do circuito da energia para a gente ter energia elétrica? A gente não vê. A gente não vê essa interligação, que essas circunstâncias. As circunstâncias, então, seriam o conjunto de todas as causas, de todos os efeitos, de todos nós que interexistimos. Ele vai dizer o seguinte: às vezes, essas causas e efeitos, né, ele está falando, expandem-se com rapidez. Outras, depois de longo lapso de tempo, transmitem-se, repercutem de uma para outra existência segundo a sua maturação. É ativada ou retardada pelas influências do ambiente. Então, aquela pimenta que você plantou há 1000 anos atrás pode estar florescendo agora, da mesma forma que você plantou uma fruta doce. Não adianta, a gente não vai conseguir decifrar isso enquanto estivermos na carne. Isso pode ser algo que acontece a partir da minha ação de hoje, e eu já ter um resultado agora na semana, no mês que vem, no ano que vem, ou pode ser que o que eu esteja fazendo aqui agora só venha me dar algum tipo de benefício ou de malefício no futuro longínquo. Nós não somos senhores desse saber por enquanto. E a gente também não tem como, pelas informações poucas que nós temos. Por isso que é nos pedido o quê? Resiliência, nos é pedido compreensão, não é isso? Submissão. Porque se eu realmente creio num Deus soberanamente justo e bom, eu não posso me revoltar por algo que está acontecendo agora. Pois senão eu estou dizendo, eu sou vítima e, pai, você está totalmente fora do controle. E a gente sabe que isso é uma infantilidade da nossa parte. E ele continua dizendo o seguinte: mas nenhum desses efeitos pode desaparecer por si mesmo. É quando você lê isso aí, você já fica triste, fala assim, mas nenhum deles vai desaparecer. Ah, já passou tanto tempo, ninguém soube daquilo que eu fiz no verão passado, né? Assim, enfim. Mas ele traz para nós aí uma saída. Ele diz o seguinte: só a reparação tem esse poder. Então vamos juntar? Nada se perde, mas eu tenho como modificar, e eu só posso modificar pela reparação. Esquecimento, não rola. O pessoal do direito lá, prescrição, decadência e perempção, não rola. Nem se baixar decreto, não rola. Não se perde. Você vai ter que reparar. Mas e se eu não conseguir reparar agora? Você vai reparar quando der. Mas se quando der, se for daqui a 500 anos, bem-vindo, 500 anos dá para você reencarnar aí umas 5 vezes. Mais 5, André? Eu estou achando que essa já é. Estou querendo já sair daqui agora, né? Meus amigos. Denis também, ele, né, como o bom professor, né, que ele morde e assopra. Às vezes ele mais morde. Passa, André, para mim. Cada um leva para outra vida e traz ao nascer a semente do passado. Não tem jeito. Eu vou levar para essa vida só os juros do cartão de crédito. O principal eu vou deixar para outra encarnação. Não, a gente não consegue fazer isso. Está tudo aí. Essa semente há de espalhar seus frutos conforme a sua natureza, ou para a nossa felicidade ou para a nossa desgraça, na nova vida que começa e até sobre as seguintes.
se uma só existência não bastar para desfazer as consequências más de nossas vidas passadas. Então, quando a gente começa a compreender isso, ele fala que compreender isso é a ciência da vida, a gente começa a ficar um pouco mais apto a entender o Evangelho, por exemplo. Porque eu sei que para muitos de nós o Evangelho é uma coisa muito distante da nossa realidade íntima. Quando a gente lê aquilo, a gente fala, tá difícil, né? Se isso daqui é o modelo de perfeição, eu estou com um problema sério. Não é? Quando a gente olha ali, dê a outra face, você fala, vai demorar muito. Não é assim? Mas quando a gente começa a estudar isso, a gente começa a ver que sim, que são sementes que são plantadas pelo percurso do caminho. E eu não tenho só essa existência, eu não preciso ter esse sentimento de ansiedade, de desespero, que eu tenho que resolver tudo agora. Eu vou resolver agora o que tiver ao meu alcance, o que tiver de melhor. E normalmente o que está ao nosso alcance começa com a nossa família, com o nosso meio que nós vivemos, com o nosso meio profissional. É um pouquinho a cada dia, para não perder o tempo. Ele fala então que tudo isso é uma teia. Ele fala, ao mesmo tempo, os nossos atos cotidianos, que já também são reflexos do passado, então o hoje é reflexo do passado, se juntam às causas antigas, né? Esses atos novos se juntam às causas antigas e formam um encadeamento de bens ou de males, que no conjunto urdirão a teia do nosso destino. Urdume, né, é o sentido da teia, é o sentido do tecido. Se eu não me engano, daqui para baixo é urdume, que passa assim é a trama. Então, esse entrelaçamento entre o urdume e a trama é que faz o tecido das nossas vidas. Então, o tecido da sua vida é da sua inteira responsabilidade, o meu é da minha responsabilidade. Eu posso, às vezes, te ajudar, não é assim que a gente faz? Quando vê, ó, dá uma limpezinha aqui, não é isso? Olha, você está precisando passar a roupa aí, tá meio amarrotada. Mas né, cada um vai ficar aí com essa teia. Ele vai falar do karma bom. Então, o que seria o karma bom? Karma como o conjunto, tá bom? Dessa força que nos traz para cá. Porque tudo que a gente faz tem uma resultante, é uma força resultante. Então, a gente pode pensar karma tanto na ação quanto no resultado. A palavra karma quer dizer ação, tá bom, gente? Karma não é destino, tá bom? A gente tem uma ideia de karma ser destino. Karma não é destino. Karma é ação. Karma é o que você pensa, o que você fala, o que você faz. Principalmente isso, que vai dar a causa. Então, se eu quero um karma bom, ou seja, se eu quero a felicidade, essa felicidade está sempre em relação direta com a nossa capacidade para o bem. Então, é uma conclusão lógica que ele chega. Aconteceu uma coisa boa na minha vida, que joia. Algum momento lá atrás você plantou aquilo, floresceu o momento exato, aquela circunstância, e agora eu estou colhendo isso. Mas também tem um karma ruim. Por favor, André, passa para mim. Agir no sentido contrário, fomentar a discórdia, incitar apetites malsãos, trabalhar para si mesmo em menoscabo dos outros é semear para o futuro fermentos de dor. É nos colocarmos sob o domínio de influências que retardam o nosso adiantamento e por muito tempo nos acorrentam aos mundos inferiores. Ele está falando o tempo todo, teia, corrente, elo, força que liga algo, o que nos traz a essas vivências cíclicas. Passa para mim, André. E aí ele chega num ponto final, praticamente finalizando nossa fala de hoje. Ele diz o seguinte, olha, não fiquem tristes, porque isso é porque nós ignoramos. Na base de tudo, e lá no começo nós vimos a base da explicação budista, está a ignorância. Mas a ignorância não é de ser grosso, não é ignorância de ser iletrado, a ignorância é de não ver. Por isso que eu pedi que vocês ficassem com essa frase na cabeça. O que nós não vemos? O que nós não temos capacidade para ver dentro da explanação de hoje? Nós temos um grande problema
para entender e ver a lei da causa e efeito. Nós confundimos causa com efeito, nós confundimos circunstância com causa, nós não sabemos o que é a junção desses três elementos. Quando você faz essa análise sozinho, já é difícil. Quando você faz essa análise junto com aqueles que convivem e atravessam a vida conosco, os nossos companheiros, companheiras, os nossos filhos, fica mais difícil ainda. Se você é pai e mãe, tem 2, 3 filhos, aí que fica mais difícil ainda, que vai aumentando a variável, né? Aí você vê um filho de um jeito, o outro filho do outro, aí você levanta o olho ao céu e fala, meu Deus, o que eu fiz? Aonde que está o segredo disso tudo? Não é isso que a gente faz? Então, nós ignoramos, então, a resposta do Denis à pergunta que ele fez para nosso estudo final, praticamente é essa. Realmente, a ignorância é o mal soberano. Mal soberano, gente. De onde procedem todos os outros. Porque na hora que eu não vejo, na hora que eu não entendo a relação de causa e efeito, na hora que eu não vivo o que eu estudo dentro da comunidade espírita, ou nos meus livros, ou no meu próprio lar, no meu culto do meu lar, eu começo a reagir ao mundo como um autômato. Eu não começo mais a agir, eu começo só a reagir. Veio o problema, eu vou tentar fazer como qualquer animal faz. Afastar o problema porque eu quero mais prazer e menos dor. Mas eu não vou compreender o porquê que aquilo chegou até a mim. Da mesma forma, quando chega uma situação muito boa, puxa, tem 2 anos, a gente estava aí passando uma pandemia, hoje tem gente que está tão bem. Esse que está tão bem também, já se perguntou? Por que me foi dado tantos instrumentos? O que eu posso fazer com tantos instrumentos à minha disposição? Então é para a gente pensar dos dois lados, também não é pensar só na parte ruim, não, na parte boa. Poxa, eu estou tendo tempo agora de fazer tanta coisa legal. Será que isso tem algum tipo de finalidade na minha vida? Se o homem visse, ignorância, avidia para os orientais, aquele que não vê. Se o homem visse distintamente a consequência do seu modo de proceder, sua conduta seria outra. A gente chega aqui, encontra com a realidade, sente e reage. Sente e reage. E a gente vai assim até morrer. E a gente sabe que nessas reações nós vamos acumulando. E o Leon Denis está falando, esse é o mal maior. Por isso que às vezes nos é chamada a atenção para a atenção no que você está fazendo. Para você simplesmente não só agir, como também agir consciente do que está acontecendo. Conhecendo a lei moral e sua aplicação inevitável, de novo, aplicação inevitável. Nós não vamos burlar a lei divina. É infantilidade isso. Mesmo aquilo que ninguém sabe, mesmo aquilo que ninguém viu. Conhecendo a lei moral, a sua aplicação inevitável, não mais tentaria transgredi-la, do mesmo modo que nada faz por opor-se à gravitação natural dos corpos, ou para qualquer outra lei da física. Ele está dizendo o seguinte, nós não tentamos burlar a lei gravitacional. Nós temos leis físicas que nós não conseguimos burlar. Ele está fazendo uma comparação à lei de gravitação. Da mesma forma, essa lei de moral, essa lei inevitável, nós não temos como transgredi-la. Então, ele nos chama a atenção para a inevitabilidade da aplicação dessa lei, sejamos conscientes ou não. Logo, não há fatalidade. Eu coloquei isso aí, eu digo, né, que quando a gente faz explanação em casa espírita, a gente primeiro faz para nós mesmos, né? Nós temos, às vezes, essa mania de, poxa, eu estou sendo vítima, né? Eu estou tudo conspirando contra a minha vida, né? O Leon Denis vai falar, ó, não adianta chorar. Logo, não há fatalidade. É o homem, por sua própria vontade, quem forja as próprias cadeias. Vou traduzir, que constrói os próprios elos.
É ele que tece fio por fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede dos seus destinos. Quem é que vai te julgar? Quem é o tribunal? Vai ter alguém lá no final para te julgar? Vai ter alguém botando lá uma planilha Excel, todos os atos bons, mais ou menos, numa escala de 0 a 10, esse aqui foi -1. Vai ter isso? Que a gente acha que tem, né? Não, eu vou fazer de tudo, quando chegar lá pelos 60, eu vou dar uma melhorada, aí eu morro com 80, eu tenho 60 de vida louca, 20 vai ser melhorzinho, vai fazer um balancete no final, quem sabe? Os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios. Em outra palavra, ele está dizendo que isso está ecoando pelo universo. Isso que nós estamos fazendo aqui agora sempre ecoará pelo universo. E o seu foco de emissão, repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos, transformam-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem e do mal. Nós nos classificamos pela natureza dessas energias. Quando André Luiz fala que de 3, 2 espíritas vão dar trabalho depois de desencarnar, porque às vezes a gente acha que depois a gente vai continuar maquiando. E não vai dar para maquiar, não. O que vibra, solta aos olhos. Não tem maquiagem, não tem cirurgião plástico, não tem a roupinha bonita que dê conta. Nós estamos terminando, meus amigos. E a justiça? Em virtude da ação constante do nosso pensamento sobre o nosso perispírito, cada um colhe o fruto imperecível de suas obras passadas e presentes. Colhe-o não por efeito de uma causa exterior, ninguém está impondo, mas por um encadeamento que liga em nós mesmos o pesar à alegria. Lembra no começo? Reino inferior e reino superior, mais prazer, o reino dos deuses e o reino dos animais dos budistas. Então a gente vai entre esses dois pontos, né? Entre o pesar e a alegria, o esforço e o êxito, e a culpa ao castigo. E não, o tribunal é nosso. Quem nos sentencia, né? Quem nos dá a sentença é a nossa consciência. E já terminando, pode passar, André. Ele nos vem com uma mensagem de esperança, dizendo que novos ciclos se virão, que nada está perdido. Nós temos que ter fé na misericórdia divina, porque ainda somos espíritos ainda imperfeitos e para muitas coisas simples, né? Nossos destinos são idênticos. Não há privilegiados nem deserdados. Então, se você está se sentindo deserdado, meu irmão, você não é deserdado, pelo contrário. A dádiva da vida é a misericórdia do Pai. Não existe deserdado aqui. Todos percorrem a mesma vasta carreira e, através de 1000 obstáculos, todos são chamados a realizar os mesmos fins. Somos livres, é verdade, livres para acelerar ou afrouxar nossa marcha, livre para mergulhar em gozos grosseiros, para nos retardarmos durante vidas inteiras em regiões inferiores. Cada um tem a sua liberdade. Mas cedo ou tarde, acorda o sentimento do dever. É verdade, né? Quando é que acorda o sentimento do dever? A dor, né? Vem a dor sacudir-nos, a apatia, e forçosamente prosseguiremos na jornada. Então, a gente se despede com essa frase. Eu pedi autorização ao André aqui para depois deixar, durante o momento da prece e do passe, uma passagem do livro Depois da Morte, mas eu me encerro com Denis dizendo para nós que nós somos a obra mais bela e responsáveis por ela. Que o Pai de infinita misericórdia saiba nos compreender, nos dê sabedoria para entender e diferenciar toda vez que nós estivermos pensando, falando e agindo, para que um dia possamos plantar mais o bem e reparar melhor o mal. Obrigado, gente. Boa tarde.
Queremos agradecer, André. Muito obrigada, André, por esse tema maravilhoso. E foi claro, objetivo, né? E reflexivo, que é importante todos os dias a gente. Já sei sobre reencarnação. E não, quanto mais a gente está estudando, mais a gente vai compreendendo. Com certeza, nós hoje compreendemos mais profundamente através da fala do André, do livro do Leon Denis, para que possamos aproveitar esta reencarnação. E agora nós vamos pedir a Rita para fazer a prece final. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos os espíritos que coordenam esse trabalho. Obrigada a todos que aqui estão colaborando para que tudo ocorresse da melhor maneira possível. Obrigada por essa palestra. Obrigada por tantos esclarecimentos. Pedimos a Jesus, esclareça as nossas mentes, para que possamos cada vez mais tomarmos consciência de quem somos, o que estamos fazendo aqui, qual o nosso propósito, qual é a causa e qual é o efeito das minhas ações aqui nesta vida. E o mais importante, tomarmos consciência de quem somos, do que estamos e do que queremos. Jesus abençoe a todos que aqui estão, a todos que aqui não puderam estar e a todos em geral, que assim seja.